Bom dia. Já começou a transmissão? Bom dia a todos. Meu nome é Solange Nogueira, sou professora da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, especificamente na disciplina de Extensão Rural, e hoje estou aqui coordenando essa palestra com a equipe do Ministério da Agricultura sobre o Programa Nacional de Bioinsumos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa palestra faz parte da Semana Universitária da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB. E nós estamos aqui, então, nesta live com o Dr. Alessandro Cruvinel, que é coordenador do Programa Nacional de Bioinsumos do Ministério da Agricultura. A equipe que trabalha com ele lá dentro do Ministério da Agricultura, acho que todos estão vendo, a Mariana, a Valéria, o Paulo, e também temos a companhia da Mayra, minha estagiária de extensão rural e projetos de extensão, que está colaborando com a gente aqui nesta live. Bom, pessoal, então, como eu disse, esta é uma palestra da nossa Semana Universitária da Faculdade de Agronomia, e resolvemos trazer esse tema que é de extrema importância, um tema novo, né, dentro da agricultura, dentro da agropecuária, e, felizmente, o Ministério da Agricultura tem um programa que trata especificamente desse tema, e o doutor Alessandro vem trazer para a gente aqui como é organizado esse tema, o que está se tratando, o que tem feito nos últimos temas, quais as oportunidades, né, para agricultores. Os agricultores sempre se interessam muito por essas questões, né? E, enfim, então eu gostaria já de agradecer, desde já, toda essa equipe que está aqui, que se dispôs gentilmente a vir participar desta live com a gente. Já vou passar a palavra para o doutor Alessandro, para ele estar apresentando a equipe e a sequência de apresentações. Né, doutor Alessandro? Muito bem. Muito obrigado, professora Solange Nogueira. Obrigado por essa oportunidade da gente compartilhar aqui um pouco o nosso trabalho aqui, né, no Ministério da Agricultura. É um imenso prazer poder falar para esse público, ter essa proximidade com o meio acadêmico. A gente se sente realmente estou muito contente de estarmos aqui, toda a nossa equipe. Especialmente, eu fui praticamente criado dentro da UNB, professor, porque eu nasci aqui em Brasília e eu morava aí pertinho, na 410. Então, o nosso passeio aí, quando criança, era descer aquela turma de bicicleta e ficava assim dentro da UNB. A UNB era o nosso parque aí, desde criança. Depois, por várias razões, eu não consegui cursar o UNB, porque na época estava em greve, estava com uma dificuldade grande. Isso foi em 90, e aí eu acabei fazendo agronomia em outra universidade, a Universidade Federal de Lavras, e lá segui minha carreira, e aí a coisa andou. Mas, bom, eu vou apresentar um pouquinho aqui a equipe. Tem também, além dos colegas que estão aqui, o Joaquim Nogueira também, nosso colega, também que faz parte da equipe. É uma equipe pequena, mas muito aguerrida, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre bioinsumos. É um tema muito na vanguarda, assim, um tema muito novo no sentido do que está acontecendo com bioinsumos, muito embora já se utiliza bioinsumos há muito tempo, mas eu quero trazer bastante perspectiva de futuro para essa turma de agronomia, de veterinária, de florestas, para entender as oportunidades que tem aí nessa área. Foi mais ou menos nessa linha que nós nos preparamos. E aqui junto comigo, então, está a Valéria. A Valéria, ela coordena, uma coordenadora que está muito específica na área de bioinsumos e outras tecnologias. E está aqui também comigo o Paulo Mocelin, que ele é chefe de divisão, que também está na área de bioinsumos e novas tecnologias. A Mariana Bom, que ela é colega de vocês aí na UNB, mas aqui ela é parte da equipe e parte importante da equipe. A Mariana contribui imensamente para a gente, mesmo também finalizando o curso dela de agronomia, mas é um membro, vocês vão ver por quê, né, na apresentação que eu estou falando isso. Então, aqui, essa é a nossa equipe
reunindo também o Joaquim, que está cuidando especificamente desse tema. Eu falo então aqui do Ministério da Agricultura, eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês, para a gente já ir dando sequência. Mas eu falo aqui do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação. Assim que vocês virem a tela, vocês me dão um comando, por favor, a tela já está disponível? Sim, Alessandro, já está disponível, sim. Muito bem. Obrigado, professora. Então, nós estamos aqui na Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, uma secretaria relativamente nova no Ministério da Agricultura. Tá, o nosso Ministério da Agricultura, que é bastante importante para todos os cursos relacionados às ciências agrárias, né? Eu venho da Embrapa, eu passei 12 anos na Embrapa e depois, agora estou cedido aqui no Ministério da Agricultura. Então, muito contente, muito feliz de poder trabalhar aqui. Aqui nós temos um trabalho muito focado na organização de políticas públicas, né? Então, o que a gente fazia, meu trabalho na Embrapa era muito focado no desenvolvimento de tecnologias, em ajudar a Embrapa a colocar as tecnologias no mercado. Aqui no Ministério é uma pegada um pouco diferente, eu estou aqui há 1 ano e pouco, mas é bastante interessante perceber a importância desse Ministério para a agropecuária brasileira, né? Tudo não é somente um Ministério de Fiscalização, muito pelo contrário. Até porque essa secretaria, especificamente, Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, tem a inovação na veia. Então, nosso secretário Fernando Camargo, que nos lidera aqui, e nós estamos dentro de um departamento, que é o Departamento de Apoio à Inovação para a Agropecuária, com a nossa diretora Cibele Silva. E eu coordeno uma área que trata de sustentabilidade e bioeconomia. Então, o Bioinsumos está dentro da linha ali de bioeconomia. Aqui é o nosso tema de hoje, então, o Programa Nacional de Bioinsumos, e aqui a nossa equipe, e aqui já é também a sequência das apresentações que vocês vão poder, que nós vamos compartilhar com vocês, né? Então, primeiro eu vou falar um pouco de um cenário geral de mercado, depois vem a Valéria, que vai falar um pouco do programa, o Paulo fala um pouco de regulatório, e a Mariana vai falar dos resultados do programa, até onde a gente já chegou, que nós já conseguimos conquistar nesse curto intervalo de tempo, porque o programa ele é muito recente. O Programa Nacional de Bioinsumos foi instituído em maio de 2020, e o Conselho Estratégico, que faz a gestão desse programa, ele tomou posse só em outubro. Então, nós temos pouco tempo de trabalho, nós temos um monte de resultados legais para mostrar para vocês. Tá? Muito bem. Para situá-los aqui no Ministério da Agricultura, na questão da inovação, hoje a gente está falando, hoje nós vamos pegar o tema de bioeconomia e aprofundar em bioinsumos, que é uma componente de bioeconomia. Mas é importante a gente entender que inovação para o Ministério da Agricultura, hoje os eixos que nós estamos trabalhando são a inovação aberta, né, que remete às possibilidades de parceria, de você conseguir fazer uma parceria de desenvolvimento de produto de uma empresa pública com uma empresa privada, ou de outras modalidades, mas você ter ali desde o início o compartilhamento do desenvolvimento de um produto até ele chegar no mercado. Então, a inovação aberta é um tema que, no Brasil, a gente estava um pouco, vamos dizer assim, atrasado em relação a isso, em relação aos outros países, mas isso é um foco, é importantíssimo a gente conseguir fazer essas cooperações, os acordos, para que a inovação aconteça. Então, tem aqui um eixo específico de inovação aberta que nós fomentamos aqui no Ministério da Agricultura. O outro é sustentabilidade, que é um tema fundamental, né? Sustentabilidade da nossa agricultura, da nossa pecuária, das nossas florestas. Então, esse é um eixo importantíssimo também. Tem toda a questão do carbono, mitigação de carbono, né? Os colegas da floresta sabem bem do que eu estou falando. A questão de adaptação para ter resiliência, né? Então, as tecnologias que ajudam a ter resiliência em relação às mudanças climáticas. Então, é um tema muito que está sendo muito debatido atualmente, muito demandado, e um tema que a gente tem grandes oportunidades aqui no país para desenvolver. Ainda ontem, na frente parlamentar agropecuária, estava sendo discutido um projeto de lei que trata desse sistema nacional de gestão da questão do carbono no país.
Tem um projeto de lei que está tramitando e ele está falando disso, então está todo mundo focado nisso, em função da COP, que vai acontecer agora em outubro, né? No final do ano, tratando da questão climática, tratando da questão da resiliência, da questão do carbono, então é importantíssimo esse tema. Depois a gente tem também Food Tech, então os colegas veganos, as pessoas que também não são veganos como eu, mas que consumem produtos, outros tipos de produtos, aí Food Tech tem uma pegada interessante. Hoje o que está acontecendo mais são as proteínas, os diferentes tipos de proteínas vegetais, né? E aí a indústria está junto com a gente aqui no Ministério, nós estamos fazendo vários fóruns para desenvolvimento de tecnologias que são as tecnologias do futuro para a alimentação. Então a gente tem um esforço muito grande para que o Brasil não seja somente um exportador de commodities, para que a gente seja realmente um fornecedor de produto com valor agregado. Então nós temos todo o potencial. A matéria-prima agrícola está aqui. Então, por que a gente, ao invés de exportar somente os produtos, as commodities, a gente não pode agregar mais valor? A gente pode, a gente deve e a gente vai conseguir fazer isso, né? Então, é uma onda muito forte que está vindo. O Brasil tem empresas muito competentes no desenvolvimento dessas tecnologias de food tech e o Ministério da Agricultura está dando bastante apoio para isso, para que isso aconteça de maneira bastante relevante. E depois o digital, né? Então, a agricultura digital está aí, né? Então, vocês estão acompanhando, tem a questão dos sensores, né? As questões da conectividade, né? Então, vocês já estão ouvindo falar do 5G, a internet vai chegar de forma mais forte no campo, né? Tem um estudo que nós encomendamos da Exalc, a professora Solange, que mostra que se a gente colocar, aumentar para 5%, hoje a nossa conectividade no campo está em 26%. Se a gente subir para 50% essa conectividade, o ganho do PIB agropecuário é enorme. São bilhões e bilhões de reais a mais que a gente consegue girar, né, na nossa produção agropecuária só pelo fato de você ter mais conectividade. Então, é um estudo bem interessante da Exalc que a gente pode depois compartilhar com vocês. E toda essa estratégia de inovação, ela está vinculada à Estratégia Federal do Desenvolvimento para o Brasil 2020-2031. Tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora de dados sobre fertilizantes e pesticidas, que tem a ver já com o nosso tema aqui dos bioinsumos. Esses dados são do Statistical Yearbook, aqui da FAO, é um documento bem legal para quem trabalha com ciências agrárias. Eu recomendo sempre vocês darem uma olhada lá para entender como é que está a questão de fertilizantes e defensivos e também outras tecnologias, o que está acontecendo com a agricultura, os pequenos, médios e grandes produtores no mundo todo. Esse dado mostra, para a gente começar aqui, mostra um pouco as informações dos fertilizantes. Então, observem o crescimento em milhões de toneladas de fertilizantes, isso em todas as regiões, na Ásia, Américas, Europa, África e Oceania, né? Tanto os nitrogenados, o fósforo, o potássio, né? E o total aqui embaixo. Como a gente está aqui no Ministério, aqui na Esplanada, falar um pouquinho também de políticas públicas, existe a Política Nacional de Fertilizantes sendo gestada, tá? Então, depois vocês podem procurar na internet, já tem um movimento grande, deve sair uma política de uma estratégia específica do país em relação aos fertilizantes. Por quê? Nós somos um grande produtor agrícola, de agricultura, pecuária, florestas, aquicultura, e nós temos uma grande dependência de fertilizantes trazidos de fora, né? Especialmente o potássio, né? Tem tido alguns problemas em algumas minas, então o país precisa pensar estrategicamente como que ele vai desenvolver o suprimento dessas matérias-primas para a gente ter segurança na nossa operação. Imagine se começa a faltar potássio, faltar nitrogênio, como é que fica a nossa produção agropecuária, né? Então, vocês estão acompanhando os preços, aí estão subindo muito, né? Os preços desses fertilizantes. Então, assim, é importante ter uma política nacional para pensar estrategicamente toda a questão de fertilizantes. E o que isso tem a ver com os bioinsumos aqui? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma relação muito forte entre fertilizantes e bioinsumos, mas antes eu vou passar um pouco agora pelos pesticidas. Então,
Aí, esses dados da FAO de 2000 a 2018 mostram milhões de toneladas em cada região, o aumento no consumo de pesticidas, né? Então, é uma preocupação global essa questão. Nós temos aí esse uso de pesticidas nesse intervalo de tempo aumentando em um terço, né? Então, 33% de aumento nesse período de 2000 a 2018, né? E isso é um tema, embora chegou num platô de 2010 para cá, mas nós acreditamos que a tendência é que se reduza a utilização de pesticidas químicos, vamos dizer assim, né? Ok, e como que está a questão do mercado de produtos de controle biológico? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de produtos biológicos, porque é interessante até para vocês também, né, para os estudantes, para a gente entender, porque amanhã vocês estão no mercado, vocês estão formados, e é interessante compreender o que está acontecendo, que tendências são essas, né? Bom, muito bem. Aqui nós temos um pouco da evolução do mercado, falando do mercado total de pesticidas no Brasil, tá? Então, na safra 17/18, 18/19, 19/20. Os dados da 20/21 a gente já está contratando, estamos na fase final de contratação dessas informações, porque é muito importante, né? E aí, bom, do percentual do total de mercado de pesticidas aqui em 19/20, de 11 milhões de dólares, aqui os dados são em dólar, 11,6 milhões de dólares, 2,6% são de bioinsumos, tá? Estou falando só de proteção de plantas, produtos biológicos. Então, aparentemente, é um dado pequeno, mas no quadro aqui à direita, se vocês observarem, tem as taxas de crescimento do uso de biológicos na agricultura brasileira. Então, observem que de 2017 para 2018 subiu 55%, depois 28%, e aí essa curva vem crescendo. Então, dando um destaque para esse quadrinho da direita, a gente, agora na safra passada, 19/20, aliás, na safra anterior, nós já atingimos 300 milhões de dólares, então mais de R$1 bilhão de um mercado de 70 bilhões de reais, que é o mercado de proteção de plantas. Mas, embora esse percentual de 2,5%, 3% do total pareça pequeno, se a gente fizer uma projeção desse crescimento, dessas taxas de crescimento ao longo do ano, a gente estima que em 2025 a gente já vai ter cerca de 14%, 15% do mercado de proteção de plantas sendo utilizado por produtos biológicos. Mas o que foi o fator, que mudou, né, que fez com que houvesse esse aumento todo? Porque os inoculantes em soja já são utilizados há décadas, né? Mas por que agora está se utilizando mais produtos biológicos? Que chave foi essa que mudou? Eu acho que é uma reflexão que eu trago aqui para vocês pensarem. Depois, no final das apresentações, a gente pode debater um pouco mais o que está acontecendo no mercado, por que o uso de biológicos está crescendo numa velocidade tão grande no Brasil, né? E é interessante também fazer uma comparação, esses dados, com o crescimento do resto do mundo. No resto do mundo, ele cresce a taxa de 10% a 15%. O principal mercado é a União Europeia, depois Estados Unidos e Canadá, e América Latina, nós aqui estamos no terceiro lugar nesse bloco. Então, com essas taxas de crescimento aqui, que são o dobro do que cresce o resto do mundo, a gente acredita que a América Latina vai ser protagonista no uso de biológicos em um curto espaço de tempo. Tá? Aqui um pouco dos cultivos que mais utilizam, né? Então, soja, naturalmente, pelo tamanho da área, tem a maior expressão, né, nesse market share aí, nessa participação do mercado. Então, a soja tem uma participação grande, 64% daquele volume que eu falei para vocês de soja. Depois, cana-de-açúcar também pelo tamanho da área, pela tradição, milho e algodão. Depois, os outros cultivos, café, feijão e assim por diante. Então, é só para ter uma ideia de quais são os principais cultivos que estão utilizando esses produtos. Que tipo de produtos que são esses? Então, a gente destaca os bionematicidas. Os nematóides é uma espécie de um verme que tem no solo, que ele causa problema nas raízes das plantas e é difícil de ser combatido. Então, os biológicos começaram a trazer ótimos resultados para os nematóides, então, os bionematicidas. E isso é uma chave importante que os agricultores começaram a pensar: poxa, você consegue pegar um nematóide que está lá embaixo do solo, não vai pegar aqui uma praga, não vai pegar uma doença,
Então, isso começou a despertar mais o interesse dos agricultores para essa tecnologia, os grandes produtores, os médios e os pequenos também. Depois tem os bioinseticidas, os biofungicidas e os inoculantes, né, que já são mais conhecidos, os inoculantes na soja, né, que nos ajudam a economizar a questão do nitrogênio. Aqui um pouco uma visão do controle biológico em diferentes cultivos. Esse dado já é um dado diferente, ele mostra assim, do percentual de área plantada, quantos por cento que tem pelo menos uma aplicação. Então, soja, a gente saiu na safra 17/18 de 6% para 21%. Então, está crescendo muito rápido, né? Cana-de-açúcar crescendo muito rápido. Algodão saiu de 10% para 28%. Milho tem uma questão de transgenia ali, tem uma questão de sazonalidade das informações também, mas nos outros cultivos você observa, tanto em algodão, como soja, como cana, crescimentos expressivos nas áreas que utilizam pelo menos uma pulverização de controle biológico. Tá? Aqui nós não estamos nem falando de inoculantes, estamos falando de controle de proteção de pragas e proteção de plantas, né? E dos sojicultores, 90% deles têm intenção de continuar utilizando os produtos de base biológica. Então, isso é um dado interessante, né, que aqueles que utilizaram vão continuar utilizando. Então, por isso, se fizer uma projeção desses dados de 2017 e 2018, 70%, 80% dos agricultores já vão estar fazendo pelo menos uma pulverização agora na safra 21/22. Bom, agora eu trago algumas informações, algumas notícias do mercado para vocês entenderem. Esse mercado está muito aquecido, pessoal, muito aquecido. Está acontecendo muitas aquisições, muitas compras de empresas. Grandes empresas multinacionais estão comprando empresas de biológicos, empresas novas de biológicos estão surgindo, modelos de negócios novos estão surgindo num período muito curto. Essas matérias são todas de 2020, 2021. Né? Então, a gente com destaque no uso de bioinsumos, pesquisa de bioinsumos mobiliza 600 especialistas na Embrapa, o Brasil atinge 50 especificações de referências, que são produtos, mecanismos de registro de produto. Né? Eu até já aproveito para falar do número de registro de produtos biológicos aqui no Ministério da Agricultura. Nós tivemos um recorde ano passado, nós registramos 90 produtos, ou seja, a cada 3 dias um produto biológico foi registrado aqui no Ministério da Agricultura, contra 40 no ano anterior. Então, mais do que dobrou a quantidade de produtos de baixo risco, né, os produtos biológicos, o registro deles aqui no Ministério da Agricultura. Então, muitas vezes sai, às vezes, na matéria, o Ministério da Agricultura está liberando os agrotóxicos e tal, mas, na realidade, grande parte daqueles produtos registrados são produtos de base biológica. Uma parte importantíssima são produtos de base biológica e são ferramentas importantes para a gente ter uma agricultura mais sustentável. Né? A questão de biofertilizantes, e agora eu quero dar destaque para uma matéria, que é essa da esquerda, que a Embrapa lança uma tecnologia para pastagens com branquiários. Quando a gente fala de biológicos, às vezes, isso aí é uma questão de um nicho de mercado, uma questão que não tem muita importância, os produtores hoje utilizam mais outras tecnologias, isso nunca vai decolar. Observe esse produto que foi lançado agora 27 e 28 de julho, Pastomax. São 2 bactérias, Azospirillum e Pseudomonas fluorescens, que, em conjunto, têm a capacidade de fixar nitrogênio da mesma forma na soja, só que agora em pastagem. Mas o que isso interfere, Alessandro? Qual que é o impacto disso? O Brasil tem mais de 200 milhões de hectares de pastagens. 200 milhões de hectares. É muita, a maior parte da nossa área em agropecuária de pastagens. Se a gente colocar aí que 130 milhões de hectares estão degradados, precisando dessa tecnologia, que ela traz 40 quilos de nitrogênio, a gente teria aí uma economia com essa tecnologia de 10 bilhões de reais, né, com a utilização de apenas uma tecnologia. Né? Então, apenas o Pastomax, que é uma tecnologia, tem um potencial de trazer 10 bilhões de reais, não é milhões, é bilhões de reais de economia na nossa produção agropecuária, fornecendo nitrogênio para nossas pastagens. E com isso vem maior ocupação, taxa de ocupação, menor pressão sobre desmatamento. Então, observe que um bioinsumo, que foi lançado agora, tem um potencial fabuloso de gerar um impacto muito grande. Uma outra tecnologia recente é o Bioma Fós, que é um inoculante que substitui até 50% do fósforo. Eu esqueci de mencionar, o Pastomax foi desenvolvido pela Embrapa Soja, tá, em conjunto com
a Biotrop, tá? Então, é uma tecnologia de inovação aberta. A Embrapa tinha os micro-organismos, a Biotrop tinha a tecnologia de formulação, as duas empresas se reúnem, fazem o desenvolvimento dessa tecnologia e levam para o mercado. Tá? E aqui um outro que foi da mesma forma, essa Embrapa com uma outra empresa, que é a Bioma, desenvolveram o Bioma Fósforo. O Bioma Fósforo começou, são duas bactérias, um potencial de redução da utilização de fósforo em 50%. Ela solubiliza o fósforo, e vocês lembrarem das aulas de solos de vocês, né? O fósforo, quando você aplica o fósforo no solo, boa parte dele fica solos mais ácidos, ele fica retido ali, né, nas reações. Então, 10%, 15% no máximo que se aplica de fósforo fica disponível para a planta, o resto vai ficando retido no solo. Essas duas bactérias solubilizam esse fósforo, uma solubiliza, a outra faz a planta absorver melhor e a gente consegue disponibilizar o fósforo que está lá perdido no solo. Então, a Embrapa fez um estudo que nós temos 40 bilhões de dólares agora, tá, retidos no solo, nos solos brasileiros, de fósforo que foi aplicado ao longo dos anos. Então, imagina o potencial dessa tecnologia. Ela começou com 150 mil hectares em 2019-20, 2020-2021, 1,5 milhão de hectares, e esse ano tem uma estimativa da empresa que eles vão atingir 3 milhões de hectares. 3 milhões de hectares. Tá? É muita coisa. Ela foi desenvolvida somente para milho, mas os produtores começaram a utilizar em soja, cana, feijão, arroz, sorgo, braquiária, e não teve como segurar. Agora a pesquisadora está tendo que fazer essas pesquisas porque está se mostrando também estão sendo apresentados ótimos resultados nos cultivos, né? E outros países estão interessados, como Paraguai, Bolívia, México e Estados Unidos. Eu já estou chegando no final dessa minha primeira parte, antes de eu passar a palavra para a Valéria, e aqui é mais para trazer um pouco a visão da agricultura do futuro. Aqui no Ministério nós acreditamos que a agricultura, pessoal, do futuro, ela é biológica, ela é digital, ela é biodigital, tá? Então, foquem nisso, pensem nisso aí. Vocês são estudantes, estão indo para o mercado, uma agricultura biodigital, a vinculação do biológico com o digital, a questão dos metadados, as questões de edição gênica, tudo isso são tendências importantes que vão transformar a agricultura brasileira, a agricultura no mundo inteiro, mas especialmente aqui no Brasil a gente tem coisas bem interessantes para falar. Essa Biome for All era uma startup que desenvolveu essa tecnologia. Você faz uma análise de solo, mas você não só analisa o solo, mas como você faz o sequenciamento, a decodificação da diversidade genética do solo. Então, você faz o sequenciamento genético dos micro-organismos daquele solo. Então, a gente aprendeu nas aulas de solos também a questão de análise de solo, análise física, análise química do solo, a questão da estrutura, matéria orgânica, legal. Agora não, agora está vindo a análise dos micro-organismos que estão no solo, você fazer o sequenciamento e entender se o que está ali lhe é útil ou não, se será útil ou não. Né? E se não é, o que você pode fazer para acrescentar outros micro-organismos para ter um equilíbrio daquele teu solo. Então, isso é uma agricultura customizada, reúne a questão do biológico com a questão do digital, né? Então, você pode melhorar o perfil de saúde do teu solo. Então, isso é só o começo, está numa fase ainda de desenvolvimento. Essa empresa já tem vários clientes, mas isso é o futuro, tá? É o que a gente acredita que vai acontecer num futuro muito próximo, o agricultor mais conectado com as suas informações e também observando uma agricultura de base biológica, mais sustentável, e aí os bioinsumos são uma das ferramentas importantíssimas para isso. Aqui a professora Solange teve a oportunidade também de assistir essa palestra, eu recomendo para todos vocês. Foi o 7º encontro de agricultura sustentável do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, são parceiros nossos aqui, Rogério Vian, que é o presidente, e aqui foi uma apresentação do Adriano, que ele mostrou, ele é um produtor de soja, planta uma área de milhares de hectares, e ele está fazendo agricultura orgânica. Tá? Então, é possível fazer uma agricultura de base biológica também em grandes áreas. E o que aconteceu é que ele saiu aí em 2016 o custo dele, essa linha laranja, de 49,8 sacas por hectare de custo, para hoje com 19 sacas por hectare de custo. Então, assista essa palestra, ele dá todos os detalhes, eu não vou poder passar muita informação aqui pelo tempo, mas eu recomendo muito que vocês observem o exemplo desse jovem agricultor, que revolução que ele está fazendo para fazer uma agricultura utilizando menos insumos
de base fóssil, menos produtos químicos, menos fertilizantes, mais produtos biológicos, mais manejo biológico, e tendo aí uma rentabilidade muito, muito grande. Ele está fazendo uma prática também de produção para uso próprio, ele desenvolveu uma biofábrica dentro da própria fazenda. Então, é bem legal essa apresentação dele, eu recomendo bastante a apresentação aí no 7º Encontro de Agricultura Sustentável, lá com esse agricultor, tá? Bom, pessoal, eu vou continuar disponível e nós fizemos uma apresentação compartilhada com todo o nosso time aqui do Ministério da Agricultura, então eu já aproveito e passo então agora a palavra para a Valéria. Valéria vai falar um pouco para vocês, ela é nossa coordenadora de bioinsumos e novas tecnologias, e eu vou ficar aí à disposição para as perguntas no final. Por enquanto, só queria reforçar o agradecimento pela oportunidade de poder estar aqui bater esse papo com vocês. Obrigado. Está sem som, Solange. Obrigada, doutora Alessandro. Eu já queria agradecer, né? Porque você trouxe tanta informação interessante. Eu tenho certeza, assim, que o público que está assistindo, assim, quem não tinha tido a oportunidade ainda de assistir uma palestra sobre esse tema, teve contato com uma série de conteúdos, né? De coisas que você falou aí, do que está acontecendo em termos de mercado. Também achei fantástico os dados que você trouxe. Então, eu já estou agradecendo, viu? Porque já achei muito bom. Fiz um monte de anotações aqui. As perguntas, então, como você tinha falado, nós havíamos combinado, então elas vão ficar para o final, depois da conclusão de todas as apresentações da Valéria, da Mariana, do Paulo, e aí o pessoal, mas já pode também ir fazendo as perguntas no chat, né? O chat está aberto, o chat público no YouTube. Então, vocês já podem também ir fazendo as perguntas, que a nossa técnica vai fazendo as anotações. Professor Solange, oi. Você me permite, só eu esqueci de fazer um comentário. Como tem a questão da disciplina de extensão rural também, uma disciplina que eu tenho um carinho muito especial. Tenho vários alunos aqui assistindo, viu? Eu quero falar para essa turma também, assim, da importância deles, né? A importância da extensão rural para o nosso país, tanto a pública quanto a privada, né? Eu sou um pequeno produtor também, né? Então tenho contato direto lá, pequeno pecuarista. A gente tem uma propriedade de leite em Minas Gerais, eu administro aqui de Brasília, não é muito simples, mas eu só queria falar de uma passagem na Emater. Então, meu primeiro emprego foi na Emater como extensionista, atendendo pequenos produtores lá, e aquela experiência me forjou, sabe, a gente entender ali a realidade do agricultor, as dificuldades dele, como que nós somos agentes transformadores na vida daquelas pessoas, e trazendo um impacto importante para o nosso país. Então, quem está lá na ponta, lidando com os agricultores, essa disciplina de extensão rural, ela é muito importante, e esse olhar, sabe, de quem está lá na ponta é fundamental. Nós aqui estamos o tempo todo preocupados com isso aqui no Ministério da Agricultura, quando a gente estabelece uma política pública, como é que a gente faz aquela política chegar na ponta. Então, a extensão é fundamental para que isso aconteça. Eu queria fazer esse adendo, e colocando toda a minha gratidão por quem trabalha com essa disciplina, por quem forma os extensionistas e para aqueles que trabalham lá diretamente com os agricultores lá na ponta. Era só esse parênteses. Então, isso é um estímulo, né, aos futuros profissionais engajarem nessa profissão, né, tão maravilhosa. Não conheço um extensionista que não goste da profissão. Todos que eu conheço ficam emocionados quando falam da profissão, quando veem, inclusive, os agricultores reconhecendo, né, o trabalho, a profissão. E vocês aqui da questão do bioinsumos estão numa área fundamental, né? Que é essa nova agricultura, este novo momento que a gente está vivendo, tanto para o pequeno agricultor, né? Quanto para o grande agricultor. Achei assim fantástico os dados que você trouxe sobre o mercado, na questão a utilização de bioinsumos em soja, algodão, cana-de-açúcar, e como que está havendo essa tendência do aumento, né? Então, os nossos futuros profissionais que estão assistindo a palestra aqui já vão se antenando para essa questão desse mercado, para essa questão de aprender mais, né, sobre esse tema,
porque certamente, quando estiverem atuando como profissionais, vão se deparar com a necessidade de conhecimentos nessa área. Então, eu já vou passar para a Valéria, né? A Valéria já está aqui com a gente. E você pode compartilhar sua tela já, Valéria. Oi, pode se apresentar, por favor? Tá. Muito obrigada, Solange. Parabéns ao Alessandro pela apresentação. O meu nome é Valéria Brumeister Martins, eu sou médica veterinária, sou auditora fiscal federal agropecuária aqui no Ministério da Agricultura. Me formei em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De lá eu fui para Roraima trabalhar, fazer uma pesquisa com cavalos selvagens, depois vim para o Senagem, aqui em Brasília, onde eu trabalhei com recursos genéticos animais, também um projeto com esses cavalos selvagens. Fiz o meu mestrado na UNB, em genética e imunologia. Também já organizei, coordenei, dei aula num curso de medicina veterinária aqui nos arredores de Brasília. E agora estou nessa coordenação de bioinsumos e novas tecnologias aqui na equipe do Alessandro Cruvinel, da diretora Sibeli e do nosso secretário Fernando. Eu vou compartilhar aqui com vocês. É muito importante essas informações que o Alessandro passou, porque já demonstram para quem está nos assistindo a importância do programa. Só um pouquinho. Está dando certo? Está vendo a tela? Oi, Valéria, estamos vendo sim. A sua tela já está disponível aqui na apresentação. Tudo tranquilo, acho que já pode começar a sua apresentação, então. Então, eu vou fazer essa introdução ao Programa Nacional de Bioinsumos, né? Já me apresentei. E o roteiro dessa apresentação, né, vai ser... eu vou falar da definição dos bioinsumos, do decreto que instituiu o Programa Nacional de Bioinsumos, os eixos temáticos e os objetivos estratégicos. Então, no âmbito do Programa Nacional, o que significa bioinsumo? Bioinsumos é o produto, processo ou tecnologia de origem animal, vegetal ou microbiana e que pode ser usado no sistemas Acho que o microfone da Valéria caiu. Oi, Valéria? Está me ouvindo? Agrícola, pecuário, aquícola e florestal. Toda formal, bioinsumos. Acho que a conexão dela está caindo. Valéria, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? O seu microfone está interrompendo um pouco, mas pode continuar. Parece que tem horas que volta e fica melhor. Pode continuar. Ouvindo? Quer que eu volte? Não. Não, estou ouvindo bem. Tá. Estou ouvindo bem. Talvez você volte um pouco no slide anterior, ficou bem... cortado. Isso, aqui, né? Isso. Aqui eu estava falando que na produção vegetal, né, são 3 eixos temáticos, que são da produção vegetal animal e do pós-colheita e processamento. E na produção vegetal, então, os bioinsumos se aplicam ao controle de pragas, de doenças, fertilidade do solo e entre outros usos.
Já no eixo temático da produção animal, os bioinsumos podem ser usados como medicamentos, como na alimentação, como suplementos, na produção aquícola, no manejo dos animais, inclusive agora até já Acho que o microfone da... Ah, não, agora acho que caiu a conexão. Oi, Valéria, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Desculpe. Deve ser a sua conexão. Oi, está me ouvindo? Às vezes corta. Está me ouvindo? Mas pode continuar, pode continuar. As conexões acontece isso mesmo, pode continuar, tá? Só tá certo. Estou avisando, mas Acho tudo que bem. É aqui do Ministério. Então, na pós-colheita e processamento, podem ser usados, então, como conservantes e sanitizantes de base biológica. Já passando para a base legal, então, como vocês viram na apresentação do nosso coordenador geral, a importância dos bioinsumos. E para isso, para ter um programa, a gente precisa dessa base legal, né? Então, foi instituído um programa, esse programa foi instituído por meio do decreto 10.375, de 26 de maio de 2020. Portanto, é um programa bem recente, que tem pouco mais de um ano, mas que já apresenta resultados. Esse decreto ele também institui o Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos, né, sobre o qual o colega Paulo vai falar na próxima apresentação. E essas informações, eu queria aproveitar também que essas informações sobre o programa vocês podem obter na página do Ministério da Agricultura. Então, em termos de gestão estratégica do programa, ele prevê 7 objetivos relacionados àqueles 3 eixos temáticos que eu falei e 13 ações estruturantes, que eu não vou me deter nelas agora. Mas, então, os objetivos estratégicos, eles abordam desde o marco regulatório, até promoção de políticas públicas, né, passando pelo fomento à ciência e tecnologia, articulação para crédito, fomento, a disseminação de conhecimentos, aí, estimular a capacitação, implantar biofábricas. Isso aí já são as áreas do pessoal aí da assistência técnica rural. O pessoal da assistência técnica rural tem uma grande importância na disseminação e para capilarizar essas informações e levar até o público e o pequeno produtor. E aí eu já passo, então, agradeço a vocês pela atenção, pela oportunidade, professora Solange, e já passo a palavra para o meu colega Paulo Mocelin, que vai falar sobre os objetivos estratégicos do marco regulatório, conselho, Plano Nacional, as ações, e logo após a colega Mariana vai falar sobre os resultados alcançados por meio dos demais objetivos que são relativos à pesquisa, capacitação e biofábrica. Muito obrigada. Oi, voltei aqui, né? Então, obrigada, Valéria. O Paulo já está aí na tela, mas eu só queria comentar, né? Obrigada, viu, Valéria? Eu sabia que era recente a questão do Programa Nacional de Bioinsumos, mas mais de 2020, né? Realmente é bem recente mesmo, né? Então, assim, muito legal sua apresentação também sobre a questão, né, dos objetivos do programa. Oi. Já tem muitos resultados, conforme vocês vão ver com a apresentação. Puxa, que legal. Então, pouco tempo, né? Pouco mais de um ano. Legal, então. Muito obrigada, Valéria. Paulo, é com você agora. Obrigada. Paulo, é com você. Bom dia a todos. Eu tenho uma pequena apresentação para compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Quando chegar a apresentar, se estiver na tela, me avisem, por favor. Eu aviso.
Está na tela, Paulo. Já está a Tá, sua apresentação aqui na tela. Vou colocar no modo apresentação, só um instante. Isso. Pronto. Ótimo. Bom, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Paulo, sou chefe de divisão de tecnologias e bioinsumos, trabalho no Ministério da Agricultura desde 1998, sou formado na UNB em 96 e já trabalhei no IBAMA e fui consultor do Banco Mundial e da Unesco. A minha missão aqui é falar um pouco sobre o Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos, que é responsável pela gestão do programa. O Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos é formado por várias entidades, entre elas o setor público e privado. As entidades que compõem o Conselho Estratégico é o Ministério da Agricultura, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o IBAMA, a Embrapa, a Asbraer, que é a Associação Brasileira de Extensão Rural, a CETAL, que é a Câmara Temática de Agricultura Orgânica do Ministério da Agricultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a CNA, Confederação Nacional da Agricultura e da Pecuária. O Conselho Estratégico possui, o Programa Nacional de Bioinsumos possui alguns objetivos. Ao todo são 10. Eu coloquei aqui, listei os 10 para conhecimento de todos, mas se vocês tiverem mais curiosidade de saber mais sobre esses objetivos, vocês podem acessar o decreto que está disponível na internet, mas vou ler rapidamente aqui os 10. O primeiro deles é atualizar as normas, né, de referência ao tema bioinsumos. Depois promover as boas práticas de produção e de uso de bioinsumos. Promover campanhas periódicas de incentivo ao uso de bioinsumos. Criar uma base de dados com informações sobre bioinsumos e temas associados. Apoiar processos de incubação de empresas e pequenos negócios e organização de biofábricas. Isso é uma coisa interessante para quem se forma ficar antenado a esse tema. O sexto objetivo é fomentar a pesquisa, desenvolvimento e inovação de bioinsumos, incentivar a adoção de sistemas de produção sustentáveis, promover ações de estímulo à produção, ao processamento, à distribuição e à comercialização e ao consumo de bioinsumos, incentivar práticas e tecnologias de tratamento de resíduos na área de bioinsumos e promover o estabelecimento de especificações de referência para o registro, para criar formas de facilitar o registro de bioinsumos. O Conselho Estratégico se reúne periodicamente, a cada 3 meses, e numa dessas reuniões preparatórias iniciais, o grupo, né, do Conselho, formado por aquelas entidades que eu acabei de falar, definiu algumas estratégias. Eu não vou ler todas, mas elas contemplam desde o marco regulatório, passando pela ciência, tecnologia e inovação, tem a parte de crédito rural, que eu vou falar daqui a pouco, a parte de conhecimento e a capacitação e ações regionais. Mais informações estão disponíveis nesse link logo abaixo. E os objetivos estratégicos, né, do programa, de acordo com o decreto, são vários, né? Eu vou falar sobre o marco regulatório, crédito, fomento, e a colega Mariana, que vem logo em seguida, vai falar dos demais. Sobre o marco regulatório, foi realizado recentemente, o ano passado, né, um seminário na CNA, onde o diretor Carlos Goulart e o secretário da Defesa Agropecuária, José Guilherme, definiram o assunto sobre a produção on-farm. Mais informações podem ser disponíveis nesse link que está disponível ou diretamente no canal do YouTube. Sobre o marco regulatório, está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei, o 658 de 2021,
que ratifica não só o Programa Nacional de Bioinsumos, como também regulamenta a produção de bioinsumos e seus derivados no Brasil, quando é feita pelos produtores rurais. Esse PL é muito importante para o MAPA, pois possibilita criar regras para registro e a fiscalização dos bioinsumos. E hoje, atualmente, o registro de bioinsumos é feito pela lei de agrotóxico ou pela lei de fertilizantes. Então, foi criado também o Conselho Estratégico, também recentemente publicou uma resolução, a número 1, de agosto desse ano, que tem a competência de analisar a legislação correlata de bioinsumos, indicar os conflitos normativos e seus impactos e apresentar propostas de marco regulatório. E o grupo do GT, grupo de trabalho do Conselho Estratégico, é composto por representantes de órgãos das seguintes entidades: MAPA, por meio das Secretarias de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, a Secretaria de Defesa Agropecuária, que pertence ao MAPA, Ministério da Agricultura, o IBAMA, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e a Câmara, além disso, tem a Câmara Temática de Agricultura Orgânica e a CNA. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre o crédito fomento, que também faz parte dos objetivos estratégicos. Recentemente, no Plano Safra 2020-2021, o programa ABC contemplou linhas de financiamento para bioinsumos. Foram destinados 5 bilhões de reais para esse tipo de ação, e sendo que na última consulta que nós fizemos, o volume já tinha sido praticamente todo ocupado, né? Já tinha sido tomado pelos produtores rurais. A taxa segue a linha de sustentabilidade do MAPA, e é interessante, depois, quem tiver mais interesse, eu posso mandar o Plano Safra desse ano, para mais informações. Tem outra linha também de crédito, chamado PRONAF, né? Programa Nacional da Agricultura Familiar, que contempla para a produção de bioinsumos, né? Dentro do eixo da bioeconomia, que o Alessandro Cruvinel apresentou há pouco. Tem um volume de recursos interessantes lá para serem capitaneados, né, pelo produtor rural. Com a inclusão do bioinsumos, houve um aumento de 20% do investimento em PRONAF. Bom, brevemente, era isso que eu tinha que falar. Mais informações ou dúvidas, vocês podem mandar para esse e-mail que está escrito aí, bioinsumos.mapa@agricultura.gov.br. E aí já passo a palavra para a nossa colega Mariana, e eu gostaria de dar um forte abraço aos colegas e parabéns pelo curso. O curso é muito bom, e espero vê-los em breve. Obrigado. Mariana, por favor. Eu vou sair da tela aqui. Oi, Paulo. Obrigada, Paulo. Daqui a pouco temos a Mariana. Você falou sobre uma questão fundamental, que é o crédito, né? Os agricultores sempre ficam interessados. Essa palestra tem mais estudantes, mais futuros profissionais, né? Então, essa questão do crédito me chamou a atenção que o PRONAF aumentou 20%, né? Depois a gente pode até comentar mais isso, né? Bem legal. Uhum. Assim, aumentou 20% a demanda pelo PRONAF, né? Depois da inclusão de bioinsumos, né? Uhum. Isso é fantástico. Obrigada, viu, Paulo? Obrigado. Vamos, então. Ok. Pessoal, vocês podem fazer perguntas no chat. Então, lembrando aí, pessoal que está no público do YouTube, fazer perguntas para qualquer um dos palestrantes, enfim, ou de uma maneira geral. Tá? Meus alunos aí de extensão rural que vão estar atuando no campo a partir do ano que vem, se Deus quiser. Então, aproveitem para aprender, viu? Mariana, com você. Olá, gente, bom dia. Eu vou me apresentar primeiro. Dá para ver minha apresentação? Né?
Bom dia, meu nome é Mariana Bomme, eu sou aluna do último semestre de graduação na área de agronomia na Universidade de Brasília, e eu estou estagiando no MAPA, na Secretaria de Inovação, desde o ano passado, e eu estou tendo o prazer de trabalhar com essa equipe e também auxiliando no Programa Nacional de Bioinsumos. Então, eu vou trazer aqui para vocês os resultados que nós tivemos de acordo com os objetivos estratégicos do programa, que é o investimento em ciência, tecnologia e inovação, conhecimento e capacitação, implantação de biofábricas e os programas estaduais. A primeira entrega do programa foi o aplicativo de bioinsumos, que está disponível nos dispositivos Android e iOS. O aplicativo ele tem a intenção de facilitar a vida do produtor, que ele tenha um acesso facilitado a esses produtos. E lá no aplicativo você consegue ter acesso ao controle de pragas e o inoculantes. No controle de pragas, você consegue identificar os produtos através do nome comum da praga, nome científico e também pelo produto. E nos inoculantes, você consegue ter acesso pelas culturas. E hoje, o MAPA e a Embrapa estão trabalhando para poder facilitar a forma de atualização do aplicativo. Então, a gente quer que ele seja atualizado de acordo com que o Agrofit é atualizado. Então, assim, os produtores, né, vão ter acesso atualizado, mais rápido e de forma eficaz. A segunda entrega do programa foi investimento, né, em 2 Biofab Labs no Instituto Federal Norte de Minas, em Montes Claros, e na Embrapa Arroz e Feijão, em Goiás. Os Biofab Labs, eles são ambientes inovadores, equipados e abertos para o uso de estudantes, professores, setor privado, e tem que ter o objetivo de incentivar as pesquisas e desenvolvimento de novos produtos. A intenção do programa é que a gente tenha um Biofab Lab por região. E para a gente conseguir ter sucesso nesses Biofab Labs, a gente tem feito o levantamento das coleções biológicas. Em 2014, foi instituído, né, através da portaria 409, a Rede Brasileira de Centros de Recursos Biológicos, que seriam as redes CRBs, que ficaria no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas essa portaria, ela foi revogada. Então, hoje, você não tem essas coleções concentradas no mesmo sistema. Então, com o objetivo uma das metas do Conselho Estratégico é justamente instituir esse sistema onde você vai ter em um único local, né, as coleções, que aí você pode conectar as iniciativas e também procurar ampliar o potencial de inovação nessa área. Hoje existe o Alelo, que é da Embrapa. Nós começamos a fazer os levantamentos, né, hoje, através das universidades e institutos federais, e nós conseguimos levantar até o momento 44 coleções, e agora vamos seguir para fazer o levantamento dentro do Centro de Pesquisas estaduais. Fazendo o levantamento das biofábricas, esse aqui foi um levantamento informal que o Ministério fez. E como podemos ver, em 2019, nós tivemos 250 biofábricas instaladas, em 2020, 1.650, e em 2021, nós achamos que vamos ter até 3.500 biofábricas instaladas, isso em grandes e médias propriedades. Um outro lançamento também do programa foi o curso EAD, que é ministrado pela doutora Rose Monerá. O curso EAD ele é sobre produção e controle de qualidade de bioinsumos. Ele é uma parceria entre a Embrapa e o Enagro, e lá o conteúdo ele é focado para capacitar na identificação de diferentes bactérias do gênero Bacillus, que são utilizadas para o controle de pragas e doenças, e conhecer os passos de como produzir e formular bioinsumos à base dessas bactérias. As vagas são ilimitadas e, no final, o curso é gratuito e, no final, você recebe um certificado e são 20 horas de capacitação. No primeiro curso, nós tivemos mais de 3.000 inscritos
E com isso, nós abrimos uma segunda turma, que o período de inscrição vai até o dia 6 de outubro. O programa também tem articulado, tem feito a contratação para poder liberar mais 5 cursos EAD. Nós também temos os programas estaduais, que hoje o Goiás ele saiu na frente, porque ele foi aprovado o Programa Estadual de Bioinsumos, para poder modernizar a agricultura no estado. E nós começamos as tratativas com Mato Grosso, e o Rio de Janeiro e Minas Gerais têm feito as tratativas com o CNA Jovem. O CNA Jovem ele é um programa dentro da CNA, onde pessoas que têm proximidade com o meio rural, eles entram para poder estimular a inovação, capacitação de pessoas jovens, né, de novos empreendedores. Então, eles têm nos ajudado nessas tratativas com os estados. E hoje eles estão com o Rio de Janeiro e Minas Gerais. E Minas e o DF, que também está com esses projetos estaduais, eles já estão em fase de aprovação na Câmara. A nossa intenção agora é conseguir articular com todos os estados para a gente poder ter uma agricultura mais sustentável, que é a agricultura do futuro, né? Que é uma agricultura sustentável, socioeconomicamente responsável e digital. Então, o programa ele tem trabalhado para a gente poder expandir isso, né? Então, tornar o Brasil já é a agricultura mais sustentável do mundo. A gente quer estimular isso ainda mais. Então, era isso que eu tinha para apresentar, gente. Muito obrigada pela oportunidade. E esses aqui são os e-mails, para quem tiver dúvida, pode mandar para o meu e-mail ou para o e-mail de Bioinsumos do MAPA. Muito obrigada. Oi, obrigada, Mariana. Obrigada. Daqui a pouco nós vamos passar para as perguntas. Acho que já vão passar agora, né? É que eu já fiquei curiosa com um monte de coisa, né? Mas, na verdade, quem tem que perguntar é o público. Mas eu também tenho umas perguntinhas para fazer. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Excelentes apresentações. Com certeza, assim, o pessoal está aprendendo bastante aqui com essa nossa live. Nós podíamos ver as perguntas no chat, né, Mayra? Não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar ainda. Hoje já podíamos ver o que temos de pergunta no chat. E me chamou a atenção algumas questões aqui. Mas eu já vou comentar, depois a Mayra coloca as perguntas lá do chat. A questão de bioinsumos, ao longo das palestras de vocês, deu para perceber que é um assunto, uma atividade que pode trabalhar tanto pequeno quanto grande produtor, né? Vai depender das necessidades e da escala que ele trabalha, enfim, do que ele pode fazer dentro dessa escala que ele tem na propriedade, certo? Professora Solange, posso complementar? Pode. Sim, eu vou falar um pouco e deixo aberto também para os colegas falarem, complementarem também. Você tem razão e é um desafio nosso aqui, como que a gente consegue fazer, porque se você observar os dados, mostraram que está tendo um avanço muito grande no uso de bioinsumos, né, de uma maneira geral, assim, os agricultores, e quando a gente fala em grandes áreas, os grandes e médios produtores, eles são responsáveis por isso em relação à área. Mas se a gente for falar em relação à quantidade de propriedades que estão utilizando bioinsumos, claro que os pequenos produtores, a agricultura familiar, ela tem um papel super relevante, e aí é onde a gente realmente faz a transformação na vida dessas pessoas. Aqui, o que a gente está identificando é que esse é um desafio importantíssimo aqui para o Conselho Estratégico, para a gente conseguir fazer o programa tocar também esses públicos de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais consistente. Porque os pequenos produtores, principalmente a agricultura de base orgânica, eles já utilizam bioinsumos. Toda a produção de orgânicos sem bioinsumos é praticamente impossível. Mas no Brasil, a produção de orgânicos ainda está num percentual, ainda é um nicho, não cresceu como deveria crescer, né? Como a gente gostaria que
crescesse a produção orgânica, de produtos orgânicos. Então, aqui, o que nós estamos assim, discutindo e debatendo no Conselho Estratégico é como que nós fazemos para que essas tecnologias cheguem de maneira mais, vamos dizer assim, mais ampla para todos esses produtores. Porque um pequeno produtor, imagine a dificuldade dele utilizar um EPI, aplicar um agrotóxico, risco de contaminação da água dele, etc. Então, os produtos de base biológica têm o potencial de trazer um pouco mais de sustentabilidade para a produção dele, ele agregar um pouco mais de valor, né? Um desafio grande são as biofábricas, né? Porque se ele for fazer a produção própria, hoje tem mecanismos de produção, por exemplo, de preparados orgânicos que não são tão exigentes em relação ao controle de qualidade. Você pode fazer as misturas e você consegue atingir o seu objetivo. Mas quando você vai trabalhar com isolados, bactérias, fungos, ali tem que ter um nível de cuidado que às vezes exige um investimento maior. Então, o acesso não é tão fácil para os pequenos produtores. Mas a gente está, assim, desafiando que as empresas que produzem equipamentos para a produção de bioinsumos, né, Valéria, para que eles desenvolvam tecnologias para os pequenos produtores, porque é importante que eles também tenham acesso a essas tecnologias para conseguir fazer produtos com maior eficiência ainda, mais direcionado, muito embora os preparados orgânicos, as caldas, os produtos que eles fazem já têm também um impacto interessante, um impacto importante também. Então, provavelmente, nas capacitações que nós vamos fazer, a gente vai fazer uma específica para o pequeno produtor, para a gente divulgar melhor essas tecnologias para esse público, para fazer com que eles alavanquem ainda mais a utilização de uma agricultura mais sustentável, uma agricultura de base biológica, que é boa para o produtor, é boa para o consumidor, é bom para todo mundo, né? É bom para quem vende o produto, para quem consome, é bom para a sociedade como um todo, para o meio ambiente. Então, a gente tem um desafio grande de conseguir alavancar um pouco mais ainda essas tecnologias nesse público, porque hoje o que destacou mais foram os grandes e médios produtores, que se diferenciou mais, mas esse público é importantíssimo e a gente tem colocado isso como uma prioridade aqui no programa. Joia. Alguém quer acrescentar? Eu gostaria, professora Solange, de complementação. Os pequenos, eles são muito importantes, como eu falei, quando eles tiverem a capacitação da TER, né, a assistência técnica se capacita e capilariza esse conhecimento, né, e não é difícil eles utilizarem, o pequeno produtor utilizar, e em algumas circunstâncias até produzir o seu biológico, né, sempre com esse cuidado que o doutor Alessandro falou. E a gente recomenda que os pequenos produtores também façam o curso, porque o curso ele é universalizado, ele é gratuito, com vagas ilimitadas e não tem exigência de formação mínima. Não precisa ser formado, pode ser uma pessoa de nível fundamental, nível médio, e é um curso assim que a pessoa pode ter uma noção mais básica e se ela quiser aprofundar também tem até informações muito técnicas para quem quiser trabalhar mesmo com uma biofábrica. Então, eu recomendo que procurem, né, se inteirar do curso, se inteirar das vantagens do uso de bioinsumos, da facilidade, mesmo na área animal, mesmo a homeopatia, né, você deixar de usar um químico, um antibiótico, que pode causar uma resistência, o pequeno produtor ele pode optar pelos fitoterápicos, ainda que ele não produza, ele procurar adquirir, que também é mais econômico, né? Então, essa a nossa a importância que se incentive, que todo mundo que conhece, todos vocês que estão conhecendo, que divulguem a importância do uso dos insumos para sustentabilidade da nossa agropecuária. Professora, só aproveitando o que a Valéria falou, só para complementar, as vagas estão abertas para o curso, viu, pessoal? Nós estamos com EAD, a Mariana apresentou o EAD, as vagas estão abertas, acho que vai ficar mais uns 10 dias no máximo, então corram lá. A primeira turma foram 3.000 inscritos pelo Brasil inteiro, e agora a gente está com a segunda turma, o curso está sendo um sucesso. Produção e controle de qualidade de bactérias do gênero Bacillus, feito em parceria com o Embrapa, tá? Foi o Ministério da Agricultura e Embrapa, a doutora Rose Monerá.
você vai entrar quando vocês observarem a apresentação, a Maria colocou, mas se vocês entrarem no site da Enagro, tá? Enagro, vocês já entram direto nas capacitações, no EAD, e aí vocês vão achar o curso aberto lá para fazer as suas inscrições. E é gratuita, tá? Aproveitando aqui para fazer esse reforço. Só queria pegar um gancho Desculpa, eu só queria pegar um gancho na fala da Valéria, que hoje em dia estamos trabalhando mais com micro-organismos, mas também eu gostaria de incluir também, assim, lembrar os colegas que estão assistindo a essa live, que existe também os macro-organismos, né, que são insetos, né, importantíssimos para o controle biológico. Obrigado, é só isso. Sim, bem lembrado, Paulo. Durante muito tempo a gente ficou só nos macro-organismos, né? Agora é a era dos micro-organismos. E não pode esquecer mesmo, né, toda a importância, porque essa questão da agricultura sustentável, na verdade, ela começou com essa questão dos insetos e as joaninhas, e, né, as vespas que predavam, ainda continuam predando, né, as lagartas e tal, e continuou assim, né, só que agora está bem aprofundado, né? Na apresentação de vocês, deu para ver essa questão da análise de solo, né? Diagnóstico de solo, na verdade, eu chamaria de diagnóstico do solo, né? Porque agora está bem mais aprofundado, ou seja, está além, inclusive a própria análise de solo tradicional, análise química, né, dos macros e micronutrientes, também ela está mudando, né? Está com inovações. Então, e agora está expandindo, né, para a questão biológica. Muito legal isso, gente, achei fantástico. Eu só ia perguntar, antes de a Mayra colocar de novo as perguntas lá do chat, vocês falaram em produção on-farm, eu gostaria, e vocês estão falando de questões aí que diz respeito à produção on-farm, seria bom algum de vocês, esclarecer o que é essa produção on-farm, para começar. Quem se habilita? Posso falar um pouquinho? Basicamente, o termo on-farm a gente não gosta nem de usar muito, embora ele está pegando já no mercado, não tem muito o que fazer. O projeto de lei 658, inclusive, ele fala lá produção on-farm e tal. Na legislação brasileira, a gente fala que está prevista produção para uso próprio, que é a mesma coisa, né? Você fazer a sua própria produção dos produtos biológicos. Tem uma série de cuidados que tem que ser tomados, né? Quando a gente fala de uma compostagem, né, de uma produção mais tranquila ali, claro, isso é uma coisa mais já utilizada há milênios, desde que existe agricultura. Quando a gente parte para micro-organismos, macro-organismos também é mais tranquilo, né? Mas quando a gente parte para micro-organismos, tem determinados cuidados que precisam ser tomados ali, por isso os holofotes estão assim nessa questão. Mas ela também traz uma certa independência para o agricultor, né? O agricultor que depende muito dos insumos de fora, quando ele começa a conseguir produzir na sua própria fazenda os seus insumos, ele reduz muito o seu custo de produção. Então, é a decisão de ou eu faço ou eu compro. Agora, a gente sabe que não é para todos, professora, porque existe, se você for fazer um processo de produção de isolados, tem que ter um laboratório, um microscópio, você tem que contratar um biólogo, né, um técnico, e até um tema interessante que esse mercado, a Mariana mostrou a quantidade de biofábricas, né, começando com 750 em 2019 e agora esse ano estimado 3.500 biofábricas, 3.500 biofábricas nas fazendas, e são grupos médios, grandes, principalmente, por isso que a gente tem que trabalhar com os pequenos também. A gente acredita muito que é um novo mercado de trabalho que está se abrindo na agropecuária, para os técnicos, para os químicos, os biólogos, para essa turma que trabalha ali a microbiologia, que antes ficavam muito focados ali só nos centros urbanos, eles vão ter também um espaço, um mercado de trabalho nas fazendas, que era um ambiente mais nosso, de veterinários, zootecnista, agrônomo, engenheiro florestal, vai abrir esse mercado, já está abrindo. A gente conversou com uma empresa que é uma fábrica de biofábricas. Então, ela produz esses equipamentos, ela dá assistência técnica, fornece os micro-organismos. Ele falou que está faltando profissional, que não está conseguindo encontrar profissionais para ajudar nessa área, que em algumas regiões está com dificuldade, então é um mercado interessante aí. Então, basicamente é isso. O on-farm é você conseguir fazer a produção
sua própria produção, como tem também a questão de sementes, tem a legislação permite que você faça a produção da sua própria semente para uso próprio, né? É nessa linha também que está seguindo a questão da produção dos bioinsumos on-farm. Obrigada, Alessandro, e colocando novos desafios para os profissionais de ciências agrárias, né? E também para os cursos, né? Consequentemente, para os cursos de ciências agrárias, né? Estamos com novos desafios. Obrigada. Podíamos ver agora as perguntas no chat. Pessoal, um aviso também para quem está no público, né? Vai ser colocado no chat o link para a presença, para testar a presença na live, tá bom? Daqui um pouquinho a nossa técnica vai colocar aí para vocês, tá? Aí é só acessar o formuláriozinho e responder as 2 perguntinhas e já tem a presença. Ok, temos uma pergunta aqui na tela, não sei se os palestrantes veem, alguém comentou que já está faltando matéria-prima para fertilizantes. Verdade. Muito bem colocado. Ciência oficial, realmente é um problema agora, a gente está vivendo isso agora. E por que está faltando? Bom, só olhar o preço explodiu, né? Então, se eu consigo ter um biológico que eu produzo aqui no Brasil, da biodiversidade brasileira, que a gente coleta aqui no nosso ecossistema, coloca no laboratório, faz o teste, descobre que ele tem um potencial de substituir determinado fertilizante, como nitrogênio, por exemplo, em pastagem, e a gente lança esse produto e a gente reduz a necessidade de comprar esse fertilizante nitrogenado, por exemplo, olha que benefício que a gente está trazendo. Eu estou até ansioso, porque a gente está até atrasado, porque esse processo vai catalisar mais ainda o uso de bioinsumos na questão de fertilidade, especialmente esse produto Pastomax. Eu tenho certeza que ele vai estourar, vai vender muito, vai produzir muito. E qual que é a limitação para produzir esses biológicos? É um laboratório, você tem ali a cepa inicial, o meio de cultura, e ele tira o nitrogênio do ar e coloca para a planta. Ao invés de você pegar e fazer todo um processo, transportar, trazer isso de fora, etc, etc. Então, tem razão, já está faltando matéria-prima mesmo, então, assim, isso coloca a questão da produção, do uso de bioinsumos em um patamar ainda mais elevado para a nossa agropecuária. Então, a gente tem que acelerar, temos que correr atrás e conseguir fazer a disponibilização desses produtos. Por isso, o estímulo a novas biofábricas, tanto as on-farm como as novas empresas, o crédito que a gente colocou no Plano Safra. Então, assim, nós estamos assim, num alinhamento de planetas importantes assim, para dar mais um salto nos bioinsumos. Então, muito legal. Eu até anotei aqui a questão do Pastomax, achei fantástico esse negócio para usar em pastagem, né? Que é o azospirillum. E anotei aqui também, mas você já comentou. Então, assim, é uma das tecnologias, né? Que, na verdade, ela aumenta a produtividade da área. E, com isso, você tem menor necessidade de agregar novas áreas. Olha aí o benefício para o meio ambiente. Fantástico. E na produção animal, que a produção animal, assim, sempre é um desafio maior, né? Apesar de já termos o sistema ILPF, mas ainda é um desafio. Então, assim, nessa questão de pastagem e em toda a questão de recuperação de pastagem hoje em dia também. Então, olha o tanto que pode incrementar na questão da produtividade da área e, consequentemente, da produtividade animal, né? Isso é muito legal, essas... Solange, uma outra coisa interessante também é a questão que quando você trabalha com a microbiota do solo saudável, você tem uma planta saudável. Consequentemente, também menos resíduo para a gente que vai consumir. Então, é muito importante o bioinsumos nesse aspecto da saúde pública, né? Saúde da população que carece tanto de alimentos mais saudáveis, né? Muito legal também. Então, que bom que toda essa questão que era mais empírica no passado está tendo um formato mais formalizado, vamos dizer, formato formalizado é horrível, né? Mas é isso, mais legalizado, né? Inclusive com capacitação, né? Aposto que vai ter muita gente interessada em fazer esse curso, viu? Acho que vai aumentar ainda mais. Tem mais alguma pergunta aí, Mayra, para a gente?
de quais formas o programa de bioinsumos vai auxiliar os agricultores que já fazem os bioinsumos na propriedade? Acho que queria um pouco mais de explicitação, né? Para quem já faz na propriedade, o que vocês teriam a acrescentar aí? O que mais que o programa vai auxiliar para quem já Vou faz? deixar para os colegas, eu já falei demais. Bom, boa pergunta, Giovana. A gente sabe que já para quem já começou a produzir, quer produzir mais, tem pelo Plano Safra, a possibilidade, pelo PRONAF, de se ter um recurso para a produção de bioinsumos, né? Então, isso já é importante. Temos o EAD, esse app mesmo ajuda muito as pessoas a conhecerem os bioinsumos que existem, né, para usar na propriedade. E tem a parte de capacitação, que a gente está incentivando, terão mais cursos aí. Né? Então, talvez cursos mais técnicos, esse que está sendo oferecido na parte de bacilos, mas nós estamos programando outros cursos e outros sistemas de capacitação também. Mas, como ainda é novo, e a equipe é pequena, estamos fazendo aos poucos. E outra coisa também é a seguinte, à medida que aumenta a quantidade de extensionistas no Brasil que tem esse conhecimento de bioinsumos, né, lembrando que a Asbraer, né, que é a Associação Brasileira de Extensão Rural, ela está no assento no Conselho Estratégico, então, assim, quanto mais gente souber desse assunto e tiver capacitada, né, melhor para o produtor rural. Então, assim, muito importante isso. E eu só queria abordar mais a gente não abordou muito, mas é importante para o pessoal que é estudante, principalmente os que gostam de pesquisa, né? Que a nossa biodiversidade é importantíssima. Então, tem muito ainda a ser feito, muito a ser pesquisado, muito a ser descoberto dentro da nossa biodiversidade. E a gente tem exemplos até de produtores que descobriram em parceria com a Embrapa, tentando fazer uma criação regenerativa de solo mais sustentável, descobriu uma cepa de micro-organismo que pode ser usada também como bioinsumo, né, no controle de pragas. Então, tem muito a ser feito. E o pequeno produtor, ele é importantíssimo também. Tem lugar para todo mundo na parte do bioinsumo. Pesquisadores, grandes empresas, médios, pequenos. Valéria, professora, a Valéria me fez me lembrar de uma tecnologia para pequeno produtor também, que a Mariana até estava entrando em contato com a empresa. É um biológico que controla o carrapato. Então, o pequeno produtor de leite, eu sou pequeno produtor de leite, né? Vejo a dificuldade de você ficar lá aplicando um produto químico lá no animal, então o animal sofre, não é legal e tal. Então, tá vindo aí um produto que é um bioinsumo que você aplica e você combate o carrapato, né? Então, é uma tecnologia interessante também para os pequenos produtores aí utilizarem, né? Um exemplo mais claro, né? E o carrapato é um problema muito sério, né? Normalmente os pequenos produtores têm dificuldades de fazer o melhor manejo, o melhor controle. Então é uma tecnologia que eu me lembrei aqui quando a Valéria fez o comentário, só para... Nós tivemos conhecimento dessa startup que está desenvolvendo e ele, se eu não me engano, é um fungo. E ele trata tanto o animal quanto o ambiente, que é um problema. Quem é veterinário, quem tem animais, sabe que você põe o veneno no animal, mas o carrapato está no ambiente, né? Então, ele trata ambientes e animais sem nenhum prejuízo, não é nada tóxico, né? Puxa, então, que legal. Que estão surgindo. Que bom, né? Vai lembrando de algumas tecnologias específicas, porque são muitas, né? E muito interessante também essa aí do carrapato. Agora, bem lembrado a questão que a Valéria colocou, né? Que é do crédito rural, né? Tanto para pequeno produtor quanto para grande agricultor. Os pequenos geralmente acessam no PRONAF, né? Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E também para os grandes produtores. Então, assim, linhas de crédito que sempre os agricultores estão procurando, né? Que tenha novas oportunidades
de financiamento das suas atividades. Então, para quem já faz na propriedade, pode ter novas chances, novas oportunidades de melhorar, de aumentar, de melhorar o processo, né? E com essas capacitações do Ministério da Agricultura, também pode melhorar muito essa questão do processo. Aí vem a questão do financiamento também, então já pode facilitar. E as coisas vão acontecendo devagar, né? Como vocês falaram, então, maio de 2020, pouco mais de um ano. Então, assim, já andaram bastante, né? E as coisas vão sendo construídas. À medida que os agricultores, os estudantes, os pesquisadores vão se engajando nessa nova forma de fazer agricultura, novas demandas vão surgindo, novas pesquisas vão sendo feitas, está aí também uma oportunidade para os novos profissionais das ciências agrárias, que é na pesquisa também, de pesquisar mais coisas, demandas mesmo que dificultam a vida dos agricultores. O Alessandro falou a questão do carrapato aí para o produtor de leite. Então, né, tem muito campo aberto, né? Muitos desafios também. Vamos para o chat? Doutor Alessandro, existe a necessidade de um responsável técnico na propriedade que produz bioinsumos? Como se dá esse acompanhamento? Bom, pergunta. Legal. Eu recomendo que tudo isso está em construção exatamente nesse momento. Ainda ontem teve uma reunião da Comissão de Meio Ambiente que eles trataram do projeto de lei 658. Então, nós estamos assim contribuindo com o deputado Zé Vitor, que propôs esse projeto de lei 658. Quando eu fiz agronomia, professora, eu não imaginei que a gente ia ter que entrar, eu não imaginei que ia ter que preocupar com o contrato, e nas duas funções que eu desempenhei, tanto na iniciativa privada, com suprimentos, eu cuidava da área de suprimento agrícola, como depois na Embrapa, eu cuidava dos contratos da Embrapa. Então, todos os contratos de licenciamento. E agora aqui no Ministério estou cuidando de legislação, trabalhando com legislação. Então, colegas agrônomos, veterinários da área florestal, é bom, é importante conhecer um pouquinho dessa parte jurídica, compreender como é que as relações se dão, né? Porque existem relações comerciais que vocês vão trabalhar, aí tem a questão contratual, aí tem as questões legais. Aqui no governo, claro, a gente tem que se preocupar com a questão do legislativo. Eu estou aprendendo, mas aí quem tiver curiosidade, eu acho interessante entrar lá no site, no portal da Câmara, entra lá, PL 658, e aí vocês vão entender o teor dessa lei que está evoluindo, né, para ir para votação, que trata da questão da produção para uso próprio. Aí a pergunta fala a necessidade de um responsável técnico na propriedade que produz bioinsumos. Isso foi matéria de debates lá nesse PL, se seria necessário ter um responsável técnico ou não, né? Se não me engano, a última versão ficou a obrigatoriedade de ter alguém capacitado, um responsável técnico capacitado, mas que pode ser também o próprio produtor, desde que ele faça a capacitação, né? Que ele faça a capacitação dele ali. Por que isso? Porque a gente, nos debates, a gente tinha receio de colocar essa obrigatoriedade e aí os pequenos produtores ficarem impedidos de conseguir fazer essa contratação, às vezes pela dificuldade de ter um responsável técnico ali o tempo todo dando essa assistência. Mas é um tema interessante. Eu acho que, de qualquer maneira, é importante, a assistência técnica sempre é importantíssima, né? Agora, se ele vai fazer uma produção com um nível de qualidade, de segurança, de ter um produto seguro e com qualidade, é interessante ele ter um responsável técnico, na minha visão. Até porque expande esse mercado, né, e você consegue ter mais qualidade da sua produção e tudo. E o mesmo técnico pode atender vários produtores, né? Então, aí você consegue diluir esse custo. Então, isso está sendo debate dessa matéria que está lá no projeto de lei 658. É um tema, uma pergunta muito interessante, que existem várias defesas de um lado, defesas de outro. Do nosso lado aqui do Ministério, nós vamos promover vários cursos para capacitar o máximo de pessoas, inclusive os técnicos, para que eles possam desempenhar essa função. Obrigada, doutor Alessandro. Então, é isso, né? Isso é um mercado de trabalho também, você sabe.
assim, se por um lado, para os agricultores, isso pode limitar para alguns, né, especialmente para os pequenos, do ponto de vista dos profissionais das ciências agrárias, é mais o mercado de trabalho, né? Mas, enfim, sempre tem que equilibrar as duas coisas, né, as duas questões. Talvez, em algum momento, se chegar à conclusão de que é necessário, talvez incluir isso nos programas de crédito também, né? Porque já existem programas de crédito que você pode incluir a assistência técnica. Então, talvez seja um caminho interessante, né? Não vai resolver, mas se chegar à conclusão, porque isso depende muito também da complexidade do sistema que está sendo instalado na propriedade, né? Exatamente. Muito bem colocado, professora. Essa discussão, né? Como é que a gente segmenta? É um processo produtivo mais simplificado ou é um processo mais complexo? Então, na lei, a gente não conseguiu fazer essa segmentação, mas esse seu ponto é perfeito. Qual a complexidade do que está sendo utilizado? Se for muito complexo, tem que ter mesmo, né? Um responsável técnico. E é um mercado importante, um mercado de trabalho, e também o responsável técnico ele vai estar agregando valor, porque ele vai fazer uma produção com mais segurança, uma produção mais eficiente. E aí, então, ele, na verdade, é um custo, mas ele acaba sendo um benefício importante, porque ele pode reduzir o seu custo se você fizer um produto com mais qualidade, né? Alessandro, esse é um ponto interessante, porque existe também o GT, né, o Grupo de Trabalho, que também vai discutir o marco regulatório, né? Então, a gente tem que ficar antenado a essa pergunta, foi muito oportuna, para quando chegar esse momento, a gente pensar em uma forma de ver como contemplar essa pergunta, né? Traduzindo, professora, essa pergunta, quem fez os colega que fez a pergunta e o evento já está ajudando o programa, porque nos despertou aqui algumas questões, a sua contribuição, e a gente vai levar isso para o grupo de trabalho, para a gente debater esse assunto de uma forma com base no que nós discutimos aqui hoje. Então, já está sendo muito positiva a contribuição de vocês aqui para o programa também. Que bom, a ideia é essa mesmo, contribuir para nós e para o público que está assistindo. E a agricultura é um pouco isso, né, gente? Porque, assim, das profissões mais antigas, né? Então, muito do que a gente tem hoje de tecnologia é o que foi melhorado, acho que a grande parte, né? É o que foi melhorado, que os agricultores já faziam há muito tempo, mas que foi aperfeiçoado por processos de pesquisa, né? Então, tem novos conhecimentos aí embutidos, né? Houve, né, um tempo ocupado nessas pesquisas e que formaram novos produtos, novos processos produtivos, novas tecnologias, e que os agricultores e nós não conhecíamos há anos atrás, né? A gente não tinha esses métodos novos de pesquisa, de enxergar as coisas no nível micro, enfim. Então, alguns são realmente mais complexos, né? Isso na área da agricultura. Quem vai mexer, por exemplo, com processamento de alimentos, também é um desafio, porque também envolve essas questões. Né? Quer dizer, o nível nível sanitário daquele processo, para não haver contaminação, isso tem a ver com qualidade do produto, porque é o produto que vai estar oferecendo para os consumidores. Então, essa é uma questão bem complexa, viu? Que os fazedores de política, as pessoas que elaboram as políticas e os programas, vocês que vão estar contribuindo, o pessoal do conselho também, né? Tem um desafio aí pela frente. Tem mais alguma pergunta, Mayra? Como no agronegócio há muitos riscos de mudanças climáticas, por exemplo, de que forma isso pode afetar a disponibilidade desses insumos? Dos bioinsumos. Vai depender do local. Essa é a Camila, né? Camila de Paula Pereira. Camila de Paula Pereira. Ótima pergunta. Eu quero dar oportunidade para os colegas aí. Bom, pegar um gancho na questão ambiental e econômica, a produção de bioinsumos, não só bioinsumos, mas de insumos de modo geral, é grande demandante de energia. E essa energia fóssil, geralmente, ela contamina o ar. Então, o bioinsumos, ela vai atenuar as mudanças climáticas, porque
uma vez micro-organismos no solo faz com que a planta cresça mais, consequentemente a massa foliar, né, vai reduzir a quantidade de carbono na atmosfera. Então, o bioinsumos contribui para que reduza, né, os impactos das mudanças climáticas, né? É a carbonização da agricultura. O Alessandro pode explicar melhor do que eu, se ele quiser. Mariana, Valéria, querem complementar? Tá. Bom, o que eu posso falar é o seguinte, a pergunta é muito legal, Camila, muito obrigado, né? A questão da risco de mudança climática relacionada com a disponibilidade dos insumos. Esses insumos, normalmente, eles são produzidos em fábricas e eles são coletados na natureza, né? Aqui a gente tem também uma preocupação com recursos genéticos. Então, a nossa coordenação, nós temos aqui um outro coordenador da equipe, que é Barda Valéria, que cuida de recursos genéticos. A gente vai lançar, professora, provavelmente ainda esse ano, a Política Nacional de Recursos Genéticos. Então, isso é importantíssimo, tem a ver com Nagoya, né? Tratado de Nagoya, que eu também recomendo aos estudantes de agronomia, estudem lá um pouco a questão do Acordo de Paris, o Tratado de Nagoya, tudo isso é importante para a carreira de vocês, pessoal. A gente está falando de mudança climática, falando de diversidade biológica e recursos genéticos, quando a gente fala de Nagoya, especificamente. E aqui a gente está cruzando duas coisas, Nagoya com a Acordo de Paris, né? E é interessante, tem conexão mesmo. Então, a nossa biodiversidade, as mudanças climáticas, elas podem afetar a biodiversidade, sim. É um tema que merece carinho. Existem 3 tipos de... Eu vou me estender um pouquinho mais, porque a pergunta é muito boa, tá, professora? E é um tema importante também aqui para esse público. Tem 3 tipos de conservação de recursos genéticos. Você pode conservar ele in situ, tá? No próprio local onde ele se encontra, numa floresta, num lago, conservação in situ. Ex situ é quando eu retiro aquele organismo daquele ambiente e eu coloco ele, por exemplo, numa câmara fria, numa placa de Petri, e aí eu conservo ele ali, ou eu pego uma semente, coloco num banco de germoplasma, coloco numa câmara fria, ela está conservadinha ali. Então, é o ex situ. E existe também, é a mesma palavra, infelizmente, mas não confundo, é on-farm, tá? Mas não tem nada a ver com bioinsumo. É a conservação nos assentados, os quilombolas, as comunidades indígenas. É quando eles vão produzindo e eles mesmos vão conservando aquele recurso genético, tá? Então, essa Política Nacional de Recursos Genéticos vai sair no final do ano. A gente tem um trabalho muito legal que está sendo desenvolvido para conseguir colocar recursos nessas coleções que estão preservando esses organismos. Então, até para proteger numa situação de mudança climática, você tem que se preocupar e entender o que está acontecendo com essa diversidade biológica ali, para a gente não ter perda da diversidade biológica. Mas o que eu gostaria de colocar é um processo ao contrário, que os biológicos, na realidade, eles vão ajudar tanto na mitigação como na resiliência, tá? Mudança climática, basicamente, são 2 coisas de ações. Ou a gente mitiga, que a gente impede aquela emissão, ou a gente cria condições para o sistema produtivo ser resiliente, resistente, suportar as mudanças climáticas, tá? Quando a gente faz uma agricultura de base biológica, que a gente não traz potássio de fora, consegue usar aqui as bactérias do Pastomax, que melhora... Pastomax não é só nitrogênio, ele melhora um pouco o potássio também e o fósforo. E a gente diminui o uso disso, a gente está reduzindo as emissões, não precisa do caminhão, não precisa do navio trazer isso de fora para vir para cá. E aí, você já tem a mitigação. E quando você tem um solo mais equilibrado, você consegue ter uma relação da planta com o solo para que ela também tenha mais resistência, ela se equilibre mais em relação às mudanças climáticas. Então, essa um pouco a nossa visão. Um ecossistema mais diverso, uma produção com agroecologia, agrofloresta, tudo isso ajuda, e tem a ver com bioinsumos também, que são as ferramentas que nós utilizamos, a você ter, então, efeitos positivos para suportar eventuais mudanças climáticas que estão vindo por aí, né? E tudo isso vem também com a questão, além da questão do biológico, tem a questão do germoplasma, então o desenvolvimento de plantas mais resistentes também. Então tudo está conectado,
né? A questão do carbono, com a questão com a agricultura de base biológica. A gente acredita muito em uma agricultura de base biológica como uma grande saída, porque quando você tem essa produção, você fixa mais carbono também no solo, você tem um solo com mais matéria orgânica. Então, tudo isso está conectado e uma coisa se vincula à outra, uma coisa ajuda a outra. Então, ótima pergunta e mostra um pouco do que é nosso desafio como profissionais, de conseguir... A gente não pode ficar nessas caixinhas, a gente tem que entender o todo, ter uma visão de cima, né, e conseguir entender essas relações para que a gente possa ter um melhor desempenho, ter uma agricultura sair dessa história do monocultivo, sair dessa história de ver uma lagartinha, aplica lá um agrotóxico, né? Então a gente conseguir ter uma visão mais holística mesmo, de uma produção agropecuária mais sustentável e mais saudável para o nosso planeta. Obrigada, Alessandro. Nessa tua exposição, você me fez lembrar de uma palestra que eu assisti do agricultor mostrando o desempenho da cultura com insumos biológicos e sem biológicos e em condições de seca. Né? Impressionante. Como que o desempenho é diferente. Muitas vezes até a rentabilidade diminui, mas o custo é mais baixo. A lucratividade, na verdade, diminui, né? O lucro que ele vai ter. Mas o custo é mais baixo, né? Então, isso é fundamental para o agricultor, né? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Tem mais pergunta aqui no chat, né, Mayra? Tem sim. A Michele Rodrigues está perguntando: o programa pode ajudar a propriedade que eu adere a alcançar vantagem competitiva no mercado agrícola? Valéria, Mari, Paulo, fique à vontade. Até agora só estamos falando da produção, centramos um pouco nessa produção própria, né? E aí, no mercado, né? Como é que fica a posição do agricultor no mercado? Mari, quer falar? Então, o programa, professora, ele não tem, assim, uma obrigatoriedade de aderência, né? Ele é um programa que incentiva e a gente já tem vários exemplos de que quem usa o bioinsumos pode ter uma vantagem competitiva. A começar por não usar agrotóxicos já é hoje para o consumidor, né, que vai alcançar uma vantagem competitiva. E também tem, como o nosso chefe Alessandro falou, aumenta a resiliência, já se tem experiências, né, e você também citou, na seca, o uso dos bioinsumos, ele regenera o solo, então ele fortalece a produção, mesmo que tenha uma produção menor, mas o custo menor, ele vai ter um lucro maior, né? E isso também é uma vantagem competitiva. Então, eu acredito que o uso dos insumos, cada vez mais, vai se tornar uma vantagem competitiva, tanto em questão de custos, quanto para o meio ambiente, a sustentabilidade e a resiliência às mudanças do clima. Pegando um gancho do que a Valéria acabou de falar, o Programa Nacional de Bioinsumos está contemplado dentro de um eixo da Secretaria de Inovação, que é a sustentabilidade. Então, nós acreditamos que a questão da sustentabilidade vai dar um diferencial de preços, né, que vai repercutir melhor para o produtor e, consequentemente, também, como disse anteriormente, produzir alimentos mais saudáveis para a população. Eu queria complementar também. Posso falar rapidinho? Por favor, Mari, por favor. Então, eu acho que assim, também o produtor que ele utiliza bioinsumos, hoje o consumidor mesmo, ele está preocupado de qual forma o alimento é produzido, né? Então, eu acho que a vantagem competitiva do produtor utilizar esses insumos é isso, é ter um alimento mais saudável, sustentável. Eu acho que essa é a pauta, né, hoje, é o meio ambiente, a sustentabilidade. Então,
Consequentemente, ele vai ter uma vantagem competitiva, sim, utilizando esses insumos. Muito bem colocado, Mari. Uma coisa que me intriga bastante é a produção de orgânicos. Eu até converso com o pessoal da área de orgânicos. Por que o Brasil, por que a gente não é líder na produção de orgânicos? Onde nós erramos? E o que a gente tem que fazer para corrigir? Porque a gente, olhando aqui às vezes para o mercado nacional, a gente às vezes não tem muita ideia de como é que está, mas se você procurar na internet, você vai descobrir que o maior produtor, os maiores produtores de orgânicos são a Austrália, a Itália, a Argentina, e o Brasil está lá embaixo. Então, para uma reflexão, né, para a gente pensar aqui também como a nossa produção de orgânicos, a forma que a gente está fazendo, por que não está deslanchando tanto, por que o nosso consumidor não consome mais, porque é fantástico, né? E agora, o que está vindo aí são outras frentes também de certificações, né? A gente trabalha aqui com certificações também, então tem certificações de sustentabilidade, que elas não seguem um trâmite tão rigoroso como o de orgânicos, porque o de orgânico é um trâmite muito com arcabouço normativo muito pesado. É bom, mas ao mesmo tempo ele restringe o produtor bastante, né? Ele tem que seguir determinados critérios. Se não me engano, teve uma última resolução que ele não pode usar uma semente também que não tenha vindo de produção orgânica. Então começa a limitar muito, né? Mas existem outras formas, e aí os bioinsumos como ferramenta para outros mecanismos além do orgânico, que é importantíssimo. A gente também tem a produção sustentável. Então, o Grupo Associado de Agricultura Sustentável está gerando um novo selo de sustentabilidade. Tem dezenas de selos que vocês sabem que estão por aí. Então, a gente acredita, sim, Michele, a sua pergunta é muito boa, que vai, como os colegas colocaram, vão haver mais mecanismos de agregação de valor, sim, para o agricultor. E, além de agregar valor, reduzir custo, que eu acho que é onde ele tem maior ganho. Ele reduz o custo, ele consegue colocar um produto ali num preço competitivo, e aí ele tem a vantagem competitiva, não só de... Não vai vender um produto mais caro, mas ele vai ter um custo mais baixo. Então, como a professora Solange colocou, a margem dele vai aumentar. O faturamento pode ser um pouquinho abaixo, mas ele vai ter a mesma margem, né? Ou até uma margem maior, porque o custo de produção dele é menor. Então, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a propriedade a ter vantagem competitiva, sim, mas a gente precisa organizar isso um pouco melhor. Eu até daria para fazer uma outra apresentação para falar sobre certificações, que a gente tem um programa aqui que chama Selos do Agro, que a gente ainda está sendo gestado, né? Que a gente deve colocar todas as certificações do país em uma mesma plataforma. Então, a gente quer vender isso lá para fora, que o Brasil tem uma agricultura sustentável, mas colocar isso e dar transparência, professora, para mostrar que a nossa agricultura é sustentável através das certificações, das certificadoras, tudo isso. Mas isso aí daria para fazer uma outra apresentação só para falar sobre agregação de valor, sobre qualidade, certificações. Eu faço questão de voltar aqui para falar, quando a gente já tiver lançado essa plataforma Selos do Agro, a gente falar só sobre agregação de valor, que é um tema que me interessa muito e é muito importante, especialmente para os pequenos produtores, né? Para eles conseguirem ali ter uma produção mais valorizada. Obrigada, pessoal. Muito legal, né? Então, tá aí, né? A questão dos selos também, né? Outra área importantíssima para os profissionais de ciências agrárias também está se inteirando, os processos de certificação. E os mercados, hoje em dia, têm diversos tipos de selos, né? E alguns consumidores realmente procuram essa questão de um produto certificado, né? Mas acho que a questão de custo é fundamental aí. Eu lembrei agora... Tem mais alguma pergunta no chat? Vou olhar se tem. Não. Eu lembrei aqui, Alessandro, que você colocou lá na sua apresentação sobre o crescimento na utilização de bioinsumos em grandes culturas, né? E nos últimos anos, 2018, 2019, parece que deu um salto, né? Desde 2017, na verdade, vem aumentando, né? E acho que tem muito a ver com isso que vocês colocaram, né? Na questão de diminuir custo, porque você sustentar uma produção no sistema convencional, isso, sem falar da questão do meio ambiente, assim, é uma base muito, muito alta dependência
dos insumos químicos, né? Muitas vezes eles são necessários no período de transição, né? Tem que ver qual é a realidade daquela área, né? Daquela propriedade. Então, tem um período, né? De passagem para produção biológica, né? Mas, enfim, a questão de diminuir o custo aí eu acho que é a grande sacada, viu? E também mercado, né? Não dá para dizer que o mercado não é importante. Realmente, tem países, inclusive, né? Que já tem canais mais privilegiados para quem tem produtos isentos de agrotóxicos ou com menor utilização de agrotóxicos. Enfim, já estamos nos aproximando do final da nossa live, mas eu queria, se não tem mais pergunta no chat, eu queria só queria um comentário da Mariana, que falou sobre um aplicativo. Eu queria só saber um pouquinho assim mais se esse aplicativo é fácil de usar. Você podia falar mais um pouquinho desse aplicativo? Eu achei bem interessante. Como é que chama? Eu anotei aqui, mas... aplicativo Bioinsumos. Isso. Então é esse o nome mesmo, bem o nome do programa. Assim, é só se eu lembrar quais são as informações que tem disponíveis nesse aplicativo para os agricultores, enfim, para os usuários, né? E só comentar. Sim, então ele tem para controle de pragas e inoculantes. Aí e também lá dentro do aplicativo você tem acesso à bula dos produtos. Então, você tem quantidade de aplicação, você tem a forma, aí você pode achar pela praga, pode achar pela classe do produto e nome científico. A gente ainda tem processo de atualização dele, que a gente vai tentar facilitar ainda mais a busca, né, por esses produtos. Mas lá você encontra a marca também, a empresa, defensivo. Então, assim, ele é bem fácil de ser usado. E também ele tem a classe toxicológica, né? E a bula. E também você pode acessar ele e ir direto para o Agrofit, se você quiser. Tem um link para o Agrofit dentro do próprio aplicativo. Mas a gente ainda está em processo de atualização. Então, eu acho que a gente vai tentar facilitar ainda mais o uso do aplicativo pelos produtores. Que legal. Na era dos aplicativos, né? Isso tem bom, né, você ter acesso a isso do celular. Hoje em dia você faz tudo do seu celular. E hoje em dia todo mundo quer tudo mais fácil. Então, você tem que entrar no site, procurar informação. Então, é muito mais fácil, você já tem ele ali no seu próprio celular. Sim. Isso no meio rural depende muito da conexão, né? Que você tinha falado, né, Alessandro? Mas acho também, pelo que eu tenho visto, há uma tendência a aumentar a disponibilidade de internet no campo, então, né, a expandir essa rede de internet, e com isso o uso desses aplicativos, né, com certeza vai ser muito interessante para os agricultores, filhos de agricultores, estudantes também que gostam de morar no meio rural, enfim. Então, eu achei fantástico também essas novas tecnologias aí. Bom, não tem mais perguntas no chat, também já estamos nos aproximando do final da nossa live. Muito legal, gostei muito de ter vocês aqui conosco. Então, já vou passar por os agradecimentos. Tudo certo no chat, né? Já disponibilizou a lista de presença, ok. Ok, né? Alguém já falou mais uma inscrita aí, ó, Mariana. Jéssica Rodrigues. Obrigado, Jéssica, por nos prestigiar. Você vai gostar muito, viu? E é um curso, ele é rápido, no máximo 20 horas, você vai fazendo no seu tempo, quando você quiser. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua carreira. Legal. Eu vou dar uma olhada depois. Achei muito interessante. Sim. Legal, pessoal. O Joaquim colocou aqui que tem que pensar que o aplicativo traz o bioinsumos por praga-alvo. Uma contribuição aqui do colega da equipe de vocês. Nosso amigo Joaquim participou, nem que, mesmo aí no chat, não deu para ele participar de outra forma. Exatamente, Joaquim, tá correto.
tem a questão também das pragas-alvo, ajuda muito, né? E a gente está em franca, como a Mariana colocou, melhoria do aplicativo. Ele é parceria com a Embrapa Informática Agropecuária e eles estão trazendo um monte de novidades no aplicativo. Sim. Quem sabe na próxima rodada que a gente fizer aí com vocês, a gente já pode até abrir a tela do aplicativo, fazer um tutorialzinho com vocês. Eu acho que vai ser bem legal. Isso. Obrigada, Alessandro. Já estão convidados para o próximo ano. Obrigadão, viu? Então, eu já vou passar para... Então, se alguém quiser colocar, já vou agradecendo, então, né? Muito obrigada, Paulo Ramon Mocelin, Valéria Martins, Mariana Boemi, Alessandro Cruvinel e a nossa técnica Mayra por nos ajudar aqui também. Obrigada à equipe do Mapa. Se vocês quiserem colocar algum comentário final, também pode colocar. Se alguém quiser falar alguma coisa. Eu só queria reforçar. Vai, por favor, Paulo. Vai lá, Paulo. Eu só queria reforçar novamente que tem um e-mail para dúvidas, né? Que chama bioinsumos.mapa@agricultura.gov.br. Obrigado, Alessandro. Não, só agradecer mesmo. Mayra aí nos bastidores ajudou. Obrigado, Mayra. Saber que você vai fazer também o curso. Ótimo. E, professor Solange, uma honra a gente poder estar aqui. Você muito gentil, deixou a nossa equipe muito à vontade para fazer esse bate-papo. A gente sente muita vontade de estar próximo do meio acadêmico. Quero colocar aí um desafio, quem sabe, para a gente conseguir fazer um Biofab Lab aí na UNB. A gente já começou a conversar alguma coisa nesse assunto. Seria muito legal se a gente conseguisse fazer um laboratório aí para os estudantes fazerem os testes com os bioinsumos, começarem a se profissionalizar, terem contato com empresas, quem sabe já fazer conexões aí com as empresas júnior, enfim, tem uma série de possibilidades de inovação aí com vocês. E, poxa, obrigado. Foi ótimo. Só isso, assim, dizer que me sinto honrado aqui de estar aqui na UNB, né? Me sinto aqui dentro da UNB. Não consegui ser aluno da UNB, mas agora poder voltar aqui e dar essa pequena contribuição para vocês, eu fico muito satisfeito. Passo agora para os outros colegas. Obrigado. Bom, agradecer a oportunidade, professora Solange, parabenizar pelo evento, agradecer a participação dos participantes, né, dos alunos, e estamos à disposição aqui por esse meio que o Paulo comentou. Muito obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer pela participação, pelo convite, para a gente poder vir aqui e trazer um pouco do que a gente tem trabalhado dentro do mapa, né? E é bom vocês ficarem também sabendo de tudo que tem sido feito, as oportunidades que estão acontecendo no setor. Então, muito obrigada. Obrigada a todos. Joaquim colocou mais um comentário aqui sobre mais um comentário do Joaquim. Agrofite e os agrônomos antigos trabalhavam com as culturas, fica mais fácil, conheço a praga e localizo o bioinsumo a ser usado. Obrigada, Joaquim, pela sua contribuição. Então, obrigada, Mayra. Gostaria de agradecer ao público que esteve com a gente aqui, público do YouTube, meus alunos de extensão rural e também outras pessoas que também receberam o link, estão assistindo a programação da Semana Universitária da Faculdade de Agronomia da UNB. Então, muito obrigada, gente. Espero que essa palestra tenha despertado vocês para fazer o curso, para acessar o site do Ministério, baixar o aplicativo também, treinar, vocês que daqui a pouco estão formandos, né? Então, treinem essas tecnologias, o que tem que pode ajudar vocês na sua vida profissional. E são coisas, um tema bem atual, né? Coisas bem atuais. Então, eu só tenho a agradecer, agradecer a todos, agradecer ao público, e a Mayra, que nos ajudou também muito nessa nossa apresentação. E vamos, então, encerrar a transmissão no horário exato. Pode encerrar, então, Mayra. Obrigada. Obrigada, Mayra.